Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje eu converso com a comentarista esportiva da Rádio Mensagem, a Cris Lazari. Bom, Cris, no primeiro bloco a gente falou muito sobre a sua trajetória, né, sua infância, criada pela sua avó, né? E para a gente fechar esse assunto, quando você pensa hoje na sua avó, que te criou, que característica de personalidade você acha que herdou da sua avó? A mulher forte, ser forte. Ser forte e não esmorecer, não. Encarar mesmo a vida. E minha avó falava muito assim, a vida é dura, mas ela é boa. Né? Ela não é fácil, mas eu amo viver, ela falava. Sempre falou isso. A vida é dura, mas eu amo viver, não quero outra coisa. E eu tenho quase certeza que você usou muito dessa lembrança da educação que você teve com a sua avó, até com a convivência da sua bisavó também, né? Você teve essa sorte de conviver com a bisavó. Sim. E transmitir isso para os seus filhos também, né? Sim, eu sempre falo. Eu sempre comento, falo muito com a minha irmã, a gente sempre comenta da minha bisavó, e minha bisavó era terrível. Eu também era muito terrível, enfim. E aí, assim, eu gosto sempre de comentar as histórias, porque é isso que fica, né? Eu não vou deixar nada nenhum bem material chegará aos pés, se eu deixar para os meus filhos, das histórias, do exemplo de vida, né? Da educação. Então, eu sempre conto as histórias. Conto a história do meu avô, eu convivi com meu bisavô. O meu bisavô, ele dançava catira. E ele tocava, ele morava no Caçununga, Bofidêncio. E eu lembro do quarto dele, eu tinha medo de entrar no quarto do Bofidêncio, porque a parede toda do quarto era de santo. Então tinha santo para tudo quanto é lugar. Assim, era uma coisa incrível. Eu morria de medo de entrar, assim, entendeu? Então eu convivi com meu bisavô, convivi com a minha bisavó. E eu sempre falo isso. Meus filhos, né? Com bisavó, a minha filha e o meu filho mais velho, né, a minha filha, ainda conviveu com a minha bisavó, com a bisavó deles, que é a minha avó, minha mãe Laura, né? Mas ela logo veio falecer, então só o meu mais novo que às vezes não se recorda, mas eu faço questão de deixar uma foto exposta e conto as histórias. Porque a lembrança tem que ser mantida, né? Tem que ser. Para a pessoa não ser esquecida. Enquanto a pessoa for falada, for lembrada, ela nunca vai morrer, né? Sempre vai ficar no cotidiano de vocês, Sim. Né? Minha própria avó paterna, que eu tive pouco contato, eu sempre busco informações com meus primos, eu tenho contato, converso. Hoje em dia, graças a Deus, temos, né, os veículos, Facebook, o WhatsApp. Então, a gente sempre faz uma chamada de vídeo, conversa. E eu sempre converso. Minha avó, por parte de pai, ela tem descendência espanhola. O meu avô era italiano, né? Então, eu sempre gostei de saber das histórias. Sempre, sempre. A minha avó, também, por parte de pai, sempre era uma espanhola, né, daquelas bem dura, mas ela era muito meiga, me recordo. Então, assim, eu recordo quando eu ia lá, eu recordo o pão italiano que ela fazia, o cheiro de chá das 6 na casa. Eu aprendi a comer pimenta com meu tio Alcides em São Paulo. Adoro pimenta, ele que com 6, 7 anos, ele espremia pimenta no prato e comia, eu gostava. Então, assim, eu sempre gostei de resgatar o que eu podia de bom da minha família, entendeu? Então, assim, as lembranças boas que ficaram foram essas. Eu filtrei as boas e tentei realmente esquecer as ruins, não vitimizar. Então, eu só extraí as coisas boas, lembranças boas. Você falou também da sua passagem pela escola, que você não gostava de estudar, né? Fez o curso de Química. Mas como é que você decidiu e optou pela faculdade de Direito? Que hoje você é advogada também, né? Como é que foi essa sua escolha pelo Direito? Então, fiquei 8 anos sem estudar. Aí eu trabalhava no sindicato dos donos de Porto de Areia em Jacareí. Eu trabalhei na Transbuena e depois fui para o sindicato. E eu tive que acionar a justiça por um problema particular. E eu não tinha dinheiro para pagar. Me recorri a OAB, porque na época não tinha defensoria aqui na cidade, era tudo pela OAB. Aí o primeiro advogado foi bom, resolveu ali o que precisava. Precisei novamente do advogado,
me foi né, indicada uma outra advogada, muito boa na época, me ajudou bastante. E eu acho que de tanto ser acionado na justiça, assim, de ter que acionar a justiça para resolver algum problema, e vendo a dificuldade e o brilhantismo que é né, o advogado, assim, de poder ajudar alguém, eu falei, nossa, acho que me despertou. E aí tinha um amigo que ia muito no sindicato, se tornou lá um amigo, ele era vendedor de máquina, não me recordo. E o Eli, todo dia ele ia lá e falava assim, você tem um perfil de advogada, minha filha faz advocacia, né? Ela faz direito na Univap, por que você não faz? Você tem... Eu falei, imagina, eu tenho um filho, não tenho tempo, não tenho nem dinheiro, vixe, nem pensar que eu... De jeito nenhum. E ele, todo dia, ele passava lá, às vezes, né, umas 3 vezes por semana, assim, e toda vez que ele passava, ele falava. Toda vez que ele passava, ele falava. Aí um dia ele chegou e falou, olha, abriu inscrição lá no Univap, por que você não faz? Você não tem dinheiro. E aí foi. Aí, sei lá, acho que acordei viradas, eu não sei. Acordei um dia e falei, quer saber de uma coisa? Cansei. Porque, assim, eu tinha 2 filhos já, cuidava deles, né? Levava para a escolinha, cuidei deles, eduquei sozinha praticamente não sozinha. E eu falei, quer saber, eu quero mais. Eu não sou essa, né? Eu quero mais, eu tô viva, eu quero ver o que eu posso conquistar. E eu vou. Eu falei, eu vou fazer uma faculdade, não sei o que der para pagar, eu vou. E aí eu lembro que eu prestei, que hoje é em Anguera, era Maria Augusta, eu prestei administração, mas eu não queria administração. E prestei Univap, mas eu falei, gente, eu não vou passar porque eu tenho amigos que, né, conhecido, filho de amigos, às vezes assim, ou então conhecido que saiu do colégio, prestou e não passou, e eu estou há 8 anos sem estudar, não vou passar mais, vou lá. Eu lembro que eu fiz a prova lá no Urbanov. Naquela época, hoje tem mais ônibus, hoje tem Urbanov, era só faculdade, não imagina. Muito então você longe. Tinha que descer lá embaixo e andando todo aquele percurso, e eu fui. Fiz a prova e não saiu o resultado porque tinha data, e aí eu passei na Maria Augusta. Aí fez a primeira chamada, eu não fui, segunda chamada, eu não fui, eu esperando o resultado da Univap. Aí no dia que veio assim um documento, eu recebi uma carta do Maria Augusta, olha, a última chamada. Depois saiu o resultado da Univap que eu tinha passado. Falei, gente, eu passei, só pode ser redação, porque eu fui péssima, assim, eu achava que havia sido péssima. Falei, isso é a redação que me salvou, mas passei e tá. Falei, agora? Não tem dinheiro. Aí eu pedi pro meu chefe do sindicato para ele fazer um empréstimo para mim, para eu pagar pelo menos a matrícula. Porque o Eli falava, paga a matrícula, depois você vai lá e tenta a bolsa. Falei, gente, que loucura. E assim foi. O Beto fez um empréstimo no extinto BC, e eu fui todo mês, eu pagava bonitinho, paguei a matrícula e comecei a cursar. E todo dia na assistente social, todo dia, olha, eu sou rimo de família, mas eu quero cursar. E eu ia lá, aquela mesma insistência lá em São Silvestre, eu continuei fazendo ali e fui indo. Aí eu ganhei uma bolsa de reembolsável. Aí só que eu tinha umas mensalidades atrasadas. Eu não tinha conta em banco, né, assim, que pudesse ter crédito, cheque. Aí uma anja, eu sempre tenho anjos na minha vida, sabe? Deus foi colocando um monte de anjo na minha vida. E aí eu lembro que uma amiga me viu meio triste, de sala, né, da faculdade. Ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, acontecendo isso. Ela falou, eu empresto para você os 6 cheques. Era acho que 6, não. Eu falei, Ângela, não, eu empresto. E ela me emprestou os cheques para eu regularizar e conseguir a bolsa. Daí eu regularizei, paguei bonitinho e tal, consegui mais um semestre. Aí fui indo, e assim, sempre alguém me ajudava. Aí até que eu consegui uma bolsa de fundo perdido, que eles falam, que é aquela que você não precisa pagar. E eu consegui metade, e metade eu conseguia pagar. E aí eu vendia pão de mel, eu vendia ovo de Páscoa. Né? Você foi se virando, né? Eu fui me virando, eu fazia tricô, fazia cachecol, vendia cachecol. Eu só não vendia 2 coisas, o corpo e os filhos, eu brinco. O resto, eu vendia anel, vendia bijuteria. E pão de mel eu levava, assim,
bastante. Os professores olhavam, o professor comprava. E assim, aí eu fui indo, fui tentando, né? E consegui, graças a Deus, eu consegui me formar. E eu sempre fui representante de classe, sempre fui comunicativa. Então o pessoal, né? E compravam muito, assim, eles me ajudavam bastante, eu tive bastante gente que me ajudou. E aí nessa faculdade de Direito você se encontrou mesmo? Era o que você queria fazer? Exato. Quando eu entrei, que eu tive o primeiro ano, assim, que é o chato, né? O primeiro ano chato, nossa, eu tirava 10 em filosofia, o pessoal ia na minha casa estudar filosofia, porque todo mundo zerava e eu tirava 10. Como você consegue tirar bem em filosofia? E eu estudava mesmo. Aí sim, eu tomei a consciência de que aquilo ali, a minha vida dependia daquilo. Então, assim, e a minha e dos meus filhos, né? Porque eu queria realmente dar uma formação melhor para eles. E aí eu estudava, eu lembro que eu era a terceira em nota na sala, mas eu era a única que tinha filhos e trabalhava fora. Então, assim, e eu estudava muito, muito. Eu não fui a melhor na sala, mas diante de todo o meu quadro, né, de meus filhos pequenos, fui para a faculdade, meu filho menor tinha 2 anos, eu acho, porque foi em 2003, 2 anos. Eu lembro que eu morava perto do Rodrigão, eu subia um morrinho, porque é pequenininho, mas eu ia subir na rua assim, eu escutava ele chorar. Minha mãe cuidava deles para mim, mãe biológica, e eu escutava ele chorar. Minha vontade era voltar, falar, não vou mais fazer. Mas eu falava, não, eu vou. Eu ia chorando para a faculdade. Daí eles acostumaram, né, porque no começo é muito difícil, eles se acostumaram e eu fui. Não levei nenhuma DP, consegui me formar. Fui da comissão de formatura. Aliás, todos os anos eu fui de comissão de formatura. No colégio dos meus filhos também participei da comissão de formatura. Aí me formamos, foi assim um baile inesquecível da faculdade. E para você, imagino que a formatura deve ter sido uma emoção por todos esses obstáculos que você contou pra gente. Chegar ao fim, né, concluir o curso de 5 anos de Direito, né? Foi assim, foi uma realização, um sentimento inexplicável. Inclusive, na época, eu também fui conciliadora na Vara da Família, porque no 2º ano de faculdade eu já entrei para a Vara da Família, porque eu queria aprender. E como eu tive problemas, né, que eu tive que procurar justiça, eu me encantei. Falei, eu vou ser advogada de Vara de Família, eu vou tentar resolver as situações aí do pessoal. E aí eu comecei já em 2004 com a doutora Ângela, e fiquei até praticamente o final do meu curso. Depois eu passei na OAB, né? Prestei e passei. Mas eu gostava muito. E no dia da formatura, assim, passou um filme, né? Eu até fiz uma homenagem, não me recordo, acho que foi aos pais ou a Deus, não me recordo agora. Eu escrevi homenagem e quando eu ia escrevendo eu ia chorando. Eu falei, eu não posso chorar no dia. Mas assim, foi muito emocionante. Foi assim, um sentimento de vitória, de verdade, bem, porque eu estou pincelando as dificuldades, eu não vou ficar aqui chorando, mas foi muito difícil. Eu lembro que no 3º ano de faculdade, teve uma enchente, aí isso eu tenho que contar, teve uma enchente ali do Rio Turi, todo mundo sabe ali, eu estava na faculdade, a minha irmã me ligou, falou, vem pra cá, porque entrou água na casa da mãe, e eu estava morando com a minha avó nessa época. Eu tive que vender uma casa, tal, porque não dava para pagar a faculdade de casa, nada disso, né? Tinha que escolher. E os meus móveis estavam na casa do meu tio do lado, enfim. Quando eu cheguei, era um rio. Eu perdi tudo que você possa imaginar. Eu só não perdi os filhos, graças a Deus, mas o resto tudo. E eu fazia pão de mel e tal. Mas olha, Deus, ele é perfeito. Diz que ele não dá o cobertor, só dá o cobertor conforme o frio conforme o cobertor, exatamente. Aí eu ganhei um micro-ondas. Pessoal da faculdade, ganhei micro-ondas, me doaram um freezer, ganhei um sofá de 2 lugares, que foi uma doação, eu só fiquei sabendo quem foi a doadora anos depois que ela veio contar para mim. E aí quando eu voltei para a faculdade, eles tinham feito uma vaquinha, porque eu perdi todos os meus livros, né, de faculdade, eu tinha comprado, ganhado, perdi tudo. Eles tinham feito uma vaquinha e eu consegui comprar o Vadimeco, que era caro, e um outro livro que eu não me recordo. E foi assim, eu falei, gente, como as pessoas ainda realmente ajudam a gente. E eu não tinha nada, me reergui, e
também não sei te contar como, porque assim, em poucos meses eu já tinha toda a minha casa montada de novo. Às vezes eu paro para pensar e falo assim, olha, é só Deus. Foi coisa de Deus, porque eu não sei te explicar. Aqui às vezes você não sabe nem como vai superar tudo, mas você vai superando, não sabe nem como, né? Exato, quando você vê, já foi exatamente assim. E minha avó sempre falava, assim, não desista, persista, se forme. A gente ia muito no texto da Misericórdia, no texto da Santa Cecília, ela me levava, porque às vezes eu não estava, muita coisa, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, 30, nem 30. Então, ela sempre ali me dando apoio, fazendo eu perseverar. Jamais desistir. Ela não desiste, tem algo bom para você, não desiste. E eu me formei com todas essas dificuldades e consegui me formar. E tenho orgulho, assim, de falar mesmo, porque, olha, é muito difícil, né? Se formar já é difícil, ainda mais com um monte de obstáculo. Pensei várias vezes em desistir. Nossa, eu tinha uma senhora também, tenho ainda, minha avó faleceu, mas ela fica, o nome dela é Grande, e às vezes eu ia lá e eu falava assim, eu vou parar com tudo, eu vou desistir. Aí, não, sua avó tá certa, você tem que continuar. E esses anjos foram me dando estrutura, sabe? Foram me dando força para continuar e me formar. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.